Hoje nós temos o culto de oração, mas eu queria trazer uma breve palavra aos irmãos sobre liberdade e responsabilidade. Gostaria de convidá-los para abrir comigo a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 12. E na mesma carta depois, capítulo 10 e versículo de número 23. Eu vou até convidar os irmãos, como são só 2 versículos, vou convidar os irmãos para recitarem comigo o versículo em voz alta. Em pé ou sentado, como os irmãos preferirem. É conhecida a palavra de toda a igreja. Vamos ler todos juntos, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. E aí lá no capítulo 10, no versículo 23, ainda da carta de Paulo aos Coríntios, mais uma vez ele expressa a mesma verdade. Vamos ler todo mundo junto? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Amém? Os irmãos podem sentar um minuto. Fique aí com a sua Bíblia aberta, porque a palavra de Deus, ela também nos fala sobre liberdade. Na verdade, a palavra de Deus, ela é um grande tratado sobre a liberdade. É uma grande enciclopédia de liberdade. A palavra de Deus é uma grande declaração de liberdade. É mais forte do que a lei que a princesa Isabel assinou para libertar os escravos. É mais forte do que a evolução do ser humano em entender a escravidão, por exemplo, como algo ruim para a convivência humana normal. E a Bíblia, ela traz para nós a expressão da vontade de Deus a respeito da nossa liberdade, mas ela também traz a expressão da vontade de Deus sobre as responsabilidades que estão limitando a nossa liberdade e a nossa vida individual e como coletividade. Então, nesses 2 versículos que nós vemos Paulo falar, e ele fala especialmente a uma igreja, que era a igreja em Corinto, e eu acho que já tive a oportunidade de falar isso para alguns irmãos e outros talvez agora pela primeira vez. A cidade de Corinto ainda hoje é uma cidade portuária, é uma cidade grega portuária, uma cidade com acesso ao mar que recebe muitos navios. Aliás, a Grécia, quase na sua totalidade, é portuária, tem um grande litoral. E na época de Paulo, Corinto era uma cidade que, além da idolatria, que era muito grande, própria da cultura grega, ela também era uma cidade de uma intensa libertinagem do ponto de vista da sexualidade humana. A cidade tinha inúmeros prostíbulos, a cidade tinha todo o tempo uma quantidade enorme de marinheiros, então havia toda uma cultura de completa promiscuidade e desvalorização da família e etc. Dentro dessa realidade, Paulo prega a palavra e muitos creem em Jesus e se convertem em Corinto. E a partir dali e do trabalho de outros irmãos, era uma grande cidade, era uma das cidades importantes da região da Grécia. Corinto, então, vê nascer a igreja. E a igreja em Corinto, ela tinha uma característica, ela é uma igreja fervorosa.
fervorosa a igreja. É tanto que você vê que é para Coríntios que Paulo ensina como a igreja deveria se comportar de maneira que os múltiplos dons não se tornassem um tumulto no meio da igreja, porque os dons do Espírito estavam fluindo na igreja de Corinto, eles eram avivados, eles eram pentecostais. A igreja em Corinto, toda hora alguém levantava, falava em línguas estranhas, toda hora alguém levantava e profetizava, haviam curas e milagres, havia variedade de línguas e interpretação de língua. Aquela igreja era um fogo. Mas, por outro lado, a presença de muita gente nova na fé fazia com que muitos conceitos do mundo ainda permanecessem entre os irmãos e haviam conceitos errados. Embora fosse uma igreja avivada e pentecostal e com a manifestação poderosa do Espírito de Deus, mas haviam problemas sérios. Como, por exemplo, nós temos um exemplo de um determinado cidadão que adulterou com a própria madrasta, do qual Paulo ordena que seja até expulso da igreja, porque era um homem que aquela prática era uma prática absurda e havia muitos problemas, porque eram pessoas que precisavam ser tratadas. Então, dentro desse universo da liberdade que Paulo pregou em Cristo, haviam pessoas que estavam confundindo a liberdade do evangelho e estavam excedendo a sua forma de agir, de viver, dando lugar à carne e ao pecado. E nesse entendimento, Paulo escreve aos Coríntios para lhes ensinar. A carta aos Coríntios, a carta aos Romanos, ela traz muito do ensino a respeito da liberdade cristã, mas também da responsabilidade cristã. Não pode haver uma liberdade sem que haja responsabilidade. Todos os extremos são perigosos. Se eu me faço escravo do pecado, ou me sinto preso a coisas que impedem o meu crescimento espiritual, é errado. Mas, por outro lado, se eu acho que posso fazer o que eu bem entendo, porque me julgo livre em Cristo, e isso faz com que haja escândalos, e eu firo o meu irmão, Paulo diz que esses extremos não são adequados para os cristãos. Nós precisamos viver uma vida de equilíbrio entre nossa liberdade e a nossa responsabilidade. De modo que, se os irmãos prestarem atenção, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo prega liberdade. E veja que esse plano de liberdade de Deus para conosco, ele objetiva principalmente nos dar condições de viver uma vida sem pecar. Sem pecar. A liberdade que nós temos, que Jesus nos deu, é a liberdade de podermos viver livres das amarras do pecado. Vivermos com a consciência limpa e em paz com Deus. Por isso Paulo esclarece aos Romanos no capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus. Porque o pecado tira nossa paz, nos escraviza, nos torna infelizes, nos tira a esperança e nos domina. Mas Jesus nos deu liberdade pelo Espírito Santo de vivermos uma vida santa e agradável ao Senhor. Se nós sabemos dosar a liberdade que Ele nos deu com a responsabilidade que nós vamos aprender hoje nesta breve meditação. Era plano de Deus a liberdade para o homem. Você vê em Isaías 61, no versículo 1, quando Isaías profetiza sobre a vinda do Cristo,
ele já diz o seguinte: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Você acha que a palavra está falando de alguém com cadeias humanas, com grilhões humanos? Não, a palavra está falando de prisões da alma. Prisões espirituais em que os homens ficam amarrados. Então o Senhor veio pregar boas novas, veio restaurar os contritos e proclamar liberdade e abrir a prisão aos cativos. Sempre foi plano de Deus trazer liberdade pelo Evangelho. Quando Jesus aparece pregando, Mateus 11, 28, ele diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou em outras palavras, vou tirar de vocês a carga, vou libertar vocês. Esta sempre foi a perspectiva de Jesus. Se você vê, ele dedicou um dos seus discursos para falar da liberdade. Abra a Bíblia em João 8, você vai encontrar lá ele dizendo isso. Ele dizendo para os discípulos da seguinte maneira: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. Às vezes eu fico pensando isso. Como todo bom judeu, os discípulos de Jesus conheciam boa parte da lei. Não era desconhecida para eles a lei. Não era desconhecido para ele as normas dos fariseus. As doutrinas que haviam na época eram de conhecimento, porque a criança judia, a criança israelita, ela é desde cedo ensinada, como na verdade todas as crianças da cultura do Oriente Médio, ela já cresce com uma forte influência da religião dos pais. Então, eu pergunto aos irmãos se Jesus estava falando do conhecimento que até então os discípulos tinham das Escrituras, do Pentateuco. Jesus estava falando mais do que isso. A verdade que liberta estava lá, mas não estava revelada a eles. A verdade da qual Jesus está falando é a verdade do que Deus trouxe para nós por meio de Cristo. Ele é a verdade e é nele que está a verdade. E é o Evangelho que traz libertação, por isso ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele trata disso falando de Abraão, que a descendência de Abraão, alguém replica: Senhor, a descendência, nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém, como é que tu diz que a gente vai ser livre? Aí Jesus esclarece no versículo 34, todo que comete pecado é escravo do pecado. Eu quero dizer aos irmãos que às vezes pode até ser que alguém queira se tornar escravo por vontade própria, mas ninguém deixa de ser escravo por vontade própria. Muita gente se submete a uma vida de escravidão por causa da sua própria vontade ou dos seus erros. Às vezes a pessoa está cega e se submete, por exemplo, vou dar um exemplo aqui comum. Você namora uma pessoa e quer casar com ela. E ali durante o namoro aquela pessoa lhe distrata, lhe desrespeita, lhe agride. Você caminha teimosamente para o casamento. Para quê? Não é para se tornar escravo de uma situação que vai só piorar? Você voluntariamente caminha porque às vezes está cego, porque tem medo, e por N razões você vai e se submete àquela vida. Tem gente que faz as coisas por vontade própria. Outros porque não podem, são pegos mesmo. Às vezes a pessoa está vivendo um momento muito difícil na vida e aceita um convite para se tornar escravo das drogas ou da bebida e aceita.
e daí não consegue mais sair. Mais da metade da história de vida, se você sentar ali para entrevistar uma centena de drogados que vivem em algum lugar, por exemplo, como a Cracolândia, a maioria vai dizer, não, eu não queria, mas eu estava na dificuldade, alguém me ofereceu, eu aceitei e não consegui mais largar. É essa a realidade. São pessoas que se escravizam por circunstâncias. O fato é que, seja pela circunstância, seja porque quer, entrar é mais fácil, sair é impossível. Ninguém é liberto do pecado por vontade própria, por esforço próprio. Às vezes você consegue controlar, consegue administrar, mas fica sempre com aquela coisa ali amarrando, lhe impedindo. Você não pode, às vezes, sentir o cheiro que cede à tentação, cai e volta para a estaca zero. Nós vemos isso em tantos lugares, são tantas histórias nessas organizações que ajudam pessoas com problemas, etc. e tal. Enfim, o que eu quero dizer aos irmãos é que o que Jesus ensina para nós é que, se o Filho nos libertar, verdadeiramente somos livres. Então nós devemos entender que o Evangelho prega a libertação, ele foi alcançado, o objetivo, em Cristo. Romanos 6,18 diz assim: libertados do pecado, fostes feitos agora servos da justiça. Ele diz ainda, ele continua falando mais, quando eres servo do pecado, vou ler aqui na sequência, capítulo 6, versículo 19. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, porque assim como apresentaste os vossos corpos para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros, os vossos corpos, para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas? Das coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. E o pior de tudo é isso, irmão. A escravidão espiritual resulta em morte. Escravidão espiritual resulta em morte. Isso é importante nós termos um entendimento, porque às vezes você brinca com as coisas sérias da vida espiritual, despreza o Evangelho, despreza uma vida de santidade, despreza a vida de temor a Deus, não leva a Deus a sério, não leva o Evangelho a sério, não leva a igreja a sério, não leva a comunhão a sério, e a escravidão leva à morte. Morte física e espiritual. Mas a palavra de Deus diz assim, agora, versículo 22, libertado do pecado e feito servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. A liberdade em Cristo nos dá também a vida eterna, assim como a escravidão do pecado nos levava, nos conduzia, nos destinava para a morte. Em tantas outras palavras que a Bíblia cita, não vou colocar todas aqui porque é extenso, mas só para lembrar os irmãos de 2 Coríntios 3,17 que diz, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde está o Espírito, há liberdade. Onde a comunhão com Deus, onde a ligação com Cristo. Quanto mais as pessoas nos chamam de crentes, fanáticos, crentes que vivem na igreja, crente que estão ali buscando, atrás, parece que nós somos tão dedicados e alguém até nos critica por isso, mas sabe por que isso, irmãos? É porque onde o Espírito de Deus está, a liberdade, nós sentimos prazer e alegria na presença do Senhor que nós adoramos, que nós servimos. Os irmãos sabem como é bom levantar pela manhã e se sentir em paz com Deus.
Os irmãos sabem como é bom quando as lutas vêm, as dificuldades se apresentam, você se ajoelha e chora. Minutos depois você levanta com o coração alegre. O problema está lá, mas você tem a certeza de que a vitória é sua pelo sangue de Jesus. Isto é liberdade que nós temos pela salvação, pela graça que Jesus nos deu. E essa liberdade nos traz vida. Nos traz alegria. Por isso Paulo dizia assim, alegrai-vos sempre no Senhor, irmãos, alegrai-vos. Com toda a tribulação, com toda a dificuldade, Jesus disse para que nós tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Segundo lugar, a liberdade que nós temos em Cristo, todo o tempo ela é ameaçada. Primeiro, como eu falei, as pessoas às vezes escolhem a vida de servidão. Elas usam a liberdade para dar lugar ao pecado. Só para citar aos irmãos algumas referências. Gálatas 5:1 diz assim, irmãos, estai firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Olha a expressão de Paulo. Estai firmes na liberdade que Cristo nos libertou. Não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Que Paulo diz, preste atenção, tenha cuidado, observe a sua vida todos os dias, não se deixe arrastar de novo para a vida de servidão. É triste, mas eu vou fazer uma comparação dura aqui. Quem tem acompanhado essa tragédia que aconteceu agora em Minas, teve a oportunidade de ver os vídeos, como aquela enxurrada de lama destruía tudo. Aquilo ali lixou os corpos das pessoas, que eles estão em pedaços, esbagaçados, e muitos não têm condição de serem reconhecidos nem por digitais. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos, o pecado é pior do que aquela tsunami de lama. Destrói de forma tão terrível a nossa vida, que os escritores bíblicos, eles dizem assim, irmãos, tenham cuidado, estejam firmes em Cristo, cuidado para não voltar para a escravidão do pecado. Gálatas 5:13 diz, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Não se sintam no direito de dar brecha para Satanás agir. Devemos viver em vigilância. Gálatas 4:9 diz assim, mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo vocês querem servir? Gálatas 4:9. Ou seja, ele dizia assim, vocês já estão libertos em Deus, por que vocês querem voltar para as mesmas práticas? Para estar dando ouvido a fábulas, a superstições. Os irmãos acreditam que tem crente que ainda hoje dá valor para horóscopo e acha bacana ser do signo de Libra, disso e daquilo. Irmão, isso é incorreto. Deus nos chamou para a liberdade. Em Cristo nós temos vida, independente do mês que nascemos. Tem muita gente que ainda fica amarrado a salamandras, a pequenos feitiços, a crendices, às vezes até disfarçada de evangelho. Tantos aí vivem dominados pelo copo d'água abençoado, pela meia suada, pela toalha suada. Irmãos, isto é a importação de um misticismo pagão para dentro da fé que nos libertou em Jesus Cristo. Você não precisa mais disso. Sabe o que você precisa? Fazer o que Jesus disse, vá para o seu quarto em secreto. Porque é ali no joelho, na presença do Senhor, que as vitórias são conquistadas. As barreiras caem, as doenças fogem, Satanás sai envergonhado. E é ali dentro. Não é numa oração. Eu vou passar ali para orar para Deus resolver meu problema. Não, irmãos, é por meio de uma vida agradável a Deus, de uma vida onde você busca, não
na frente das pessoas. Tem gente que confia mais na imposição das mãos de alguém do que no poder de Jesus para curar. Porque se alguém diz assim, vem um missionário aqui, vai chegar aqui, um pastor muito conhecido, Benihim. Deus usa como milagre, vai orar, impor as mãos. A pessoa crê porque é o Benihim. Chama o irmão do dia a dia, que ora, ele não acredita que Deus pode curar pelo irmão. Sabe por que não crê? Porque nossa fé muitas vezes está no homem e não no Senhor que nós servimos. O irmão tem unção, ora, paga um preço para Deus usar, amém. Mas a nossa fé precisa ser no Senhor. Tem gente que joga a fé no homem, na toalha, joga a fé nisso, naquilo, quando a nossa fé precisa estar em Cristo. Aí, 2 Pedro 2,20 diz, se vocês escaparam das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está dizendo, a verdade que libertou vocês foi o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se vocês forem outra vez envolvidos nas corrupções do mundo, esse termo corrupção aqui quer dizer uma coisa suja, uma imundícia, uma coisa melada. Se vocês de novo se voltam a ser envolvidos nisso aí, o estado de vocês se torna pior do que o primeiro, do que antes. Em outras palavras, Pedro quer dizer o seguinte, você veio a Cristo, se converteu, aceitou Jesus, Jesus tem limpado a sua vida, tem te abençoado, você sai dos caminhos do Senhor, se desvia, seu estado fica pior do que antes. E o que é pior, ele finaliza dizendo assim, era melhor nem ter conhecido o caminho da justiça, porque depois de conhecer e se desviar, ele chega a usar um ditado da época que diz assim, o cão voltou a seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Esta é a condição de quem afasta. Irmão, sacrifique o que for preciso, mas não abandone a sua fé. Fique firme. Fique firme, esteja firme. Pode as coisas estarem se acabando ao seu redor. A Bíblia diz assim, um versículo diz, vocês ainda não foram fiéis até a morte. Ninguém aqui precisou ter sua vida provada por um revólver na cabeça, como alguns irmãos lá do Oriente tiveram. Ajoelhados com fuzis na cabeça, espadas para degolarem. Quantos foram queimados? Esses são verdadeiros crentes, fiéis até a morte. E nós? Eu acho a nossa geração uma geração que muitos são fracos, muitos são mimados, muitos são inconsistentes, muitos são burros, porque não preservam a sua fé. Por pouca coisa saem da igreja, por pouca coisa se escandalizam, por pouca coisa magoa, por pouca coisa abandona o trabalho, por pouca coisa não quer mais saber de Jesus. Irmão, se aborreça com quem você quiser, mas não se aborreça com Jesus. Porque Ele é a fonte da nossa liberdade, da nossa vida. Ele nunca nos decepciona, Ele nunca falha conosco, Ele nunca nos deixa na mão. Nós estamos crendo, andamos sobre as águas, estamos fracos, Ele nos levanta com a mão e nos tira da água. Não importa onde estivermos, Ele está conosco sempre. Por isso não largue Jesus, por nada. Por fim, a liberdade do servo de Cristo é limitado pela obediência e pelo amor. A nossa liberdade é limitada pela obediência e pelo amor. Pelo amor, porque aquilo que nós julgamos, como Paulo disse, nem todas as coisas convêm, nem todas as coisas edificam, nem todas as coisas têm uma boa reputação. Então nós vemos da palavra do Senhor que Ele já expõe essas coisas. Porque aquilo que nos faz prejudicar o próximo já tem que ser limitada a nossa liberdade até aí.
Vou dar um exemplo aos irmãos. Romanos 14:3, Paulo diz assim: o que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julga o que come, porque Deus recebeu por seu. No versículo 13 do mesmo capítulo, ele diz: assim que não nos julguemos uns aos outros. Antes, preste atenção nessa palavra. Risque na sua Bíblia, grafe com o marcador, decore se você puder. Romanos 14:13. Antes, seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Bem aí, a nossa liberdade está limitada. Ela é limitada em relação ao meu próximo, para que eu não o fira, para que eu não o escandalize, para que eu não lhe seja um tropeço. Há uns anos atrás, tinha uma pessoa, um pastor de uma determinada igreja, que congregava na igreja e a doutrina da igreja limitava uma certa ação de beber, etc. e tal. E ele, entendendo que não estava se embriagando e tudo mais, foi para um bar afastado com os amigos e ali estavam bebendo cerveja, ele aceitou um copo. E bebeu, não se embriagou, entendeu que não era errado, mas para a sua infelicidade, o garçom era um irmão da igreja. Quando olhou aquela cena, ficou totalmente escandalizado, foi bater no templo central da igreja para fazer queixa daquela situação, pois era um pastor, etc. e tal. E ele foi chamado a atenção. Aí fica naquela questão: mas é a minha liberdade, eu não fiz, não aconteci. Irmãos, se as nossas ações ferem o irmão, machucam o irmão, escandalizam o irmão, eu tenho que pôr meu limite. Veja o que Paulo diz aqui, 1 Coríntios 8:13. Se o manjar escandalizar meu irmão, nunca mais comerei carne para o meu irmão não se escandalizar. Paulo tinha uma mensagem assim dura. O que Deus está dizendo para nós é que a nossa liberdade tem que se importar com o irmão. A minha liberdade em Cristo tem que considerar o meu irmão. Eu tenho que zelar pelo bem dele. Eu tenho que zelar para ele viver em Cristo, firme como eu. Eu não posso... Irmãos, isso aí é uma coisa certa. Uma das coisas que mais leva pessoas a abandonar a igreja é a nossa forma de agir com nossos irmãos. É nosso falar demais. Magoamos, maltratamos com palavras. Tem uma coisa que Deus odeia, abomina, diz a palavra, é quem semeia intriga entre irmãos. Quem faz isso, se prepare, porque a mão do Senhor pesa para corrigir. E se você andar em desobediência, a mão do Senhor pesa. Isso é errado, eu tenho que ter cuidado com meu irmão. Então a liberdade em Cristo é limitada. 1 Coríntios 10:24 diz: ninguém busque proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Eu tenho que ter cuidado com meu irmão. Eu tenho que ter cuidado com meu irmão. Eu tenho que zelar pelo meu irmão. Seja orando, seja exortando, seja indo lá, trazendo ele, fortalecendo ele. Mas eu tenho que ter zelo, cuidado com meu irmão. Quem se agrega à igreja de Cristo não é mais só. Não é mais só tua família. Não somos mais isolados. Não é mais só teu grupo. Tem gente que gosta de fazer grupos. Onde vai, se não está de acordo com uma coisa, ele faz o grupo para se opor àquilo ali. Isso é no mundo. Na igreja não funciona assim. A gente tem um cabeça. A igreja tem um cabeça. A igreja não é em si uma democracia. A igreja vive em obediência ao seu Senhor. E nós servimos a Cristo não por obrigação, mas porque voluntariamente nós cremos e nos submetemos a Ele. E aí vem o segundo limite da nossa liberdade, é a obediência. Se você vê aí 1 Coríntios 10:31, qual é o objetivo de tudo que se faz? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para quê? Para a glória de Deus.
Se as suas ações não estão visando a glória de Deus, tem alguma coisa errada. Se Deus não puder se alegrar com nossas atitudes, algo está errado em nós. Tudo em nós, de acordo com a palavra do Senhor, é abençoado. Abençoada a sua relação em casa com a sua esposa. Até na relação íntima, isso não é pecado, é uma bênção de Deus. É pecado fora do casamento. É adultério, é prostituição, mas dentro do casamento é uma bênção de Deus. Assim como é bênção a sua atitude com os seus filhos, a sua atitude correta nos negócios, tudo o que você fizer, diz a Bíblia, é para a glória de Deus. Quer façais uma coisa, como ele diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. A palavra é clara, 1 Coríntios 10:31, fazei tudo para a glória de Deus, obediência. O limite da minha liberdade é a minha obediência ao Senhor. Eu vou finalizar por causa do horário. Colossenses 3:23 diz a mesma coisa. Tudo quanto fizerdes, irmãos, fazei de coração, como ao Senhor e não aos homens. E 1 Pedro 4:11 diz, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Tudo que você fizer, faça em obediência ao Senhor. E assim você vai exercer e viver a verdadeira liberdade que há em Jesus Cristo. E eu quero dizer aos irmãos, aqueles que experimentam a verdadeira liberdade sabem o quanto é bom e não querem mais sair dela. Amém?